Fala pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo quente pra caramba? Puta de um calor aqui em São Paulo. Nesse Drops de número 2, vamos falar sobre erros e a importância dos erros na nossa carreira. É estranho, mas vamos falar sobre como que eles podem contribuir para o nosso aprendizado. Beleza? Olha só, vou trazer aqui dois exemplos claros e clássicos de erros que eu cometi, erros técnicos, né? Vou ter que puxar pro técnico, geek, nerd, DBA, cara de informática, menino da TI e tudo mais. Eu vou ter que falar sobre alguns erros que eu cometi na área técnica, não tem jeito. Mas eu vou trazer o aprendizado também. Olha só, me acompanha aqui, raciocina comigo. Primeiro erro que eu cometi, grave, assim, digamos assim, que foi ter... Quando você é um DBA, alguns erros que você pode fazer é dar um update sem where numa tabela, e a tabela é gigante, e aí você tenta dar um kill nessa sessão e o rollback acontece, e demora horrores. Isso é um erro um erro comum que o DBA pode cometer, né, pode fazer. Só que eu nunca fiz isso, na verdade. O que aconteceu lá para 2014, acho uma coisa assim, eu trabalhava num data center grande aqui em São Paulo, embleminha vermelho, né? Logotipo vermelho. O que aconteceu? O cliente precisava de algum tipo de monitoração de Oracle dentro de um cluster SQL Server, algo desse gênero. Bom, vai lá o Marcelo e fala assim, bom, vamos criar um Linked Server então. Linked Server precisa ser criado por conta de uma necessidade lá de monitoração deles, precisavam criar um Linked Server dentro de uma instância SQL Server. Tem. Linked Server é uma ligação, tá, pessoal, entre o seu servidor, a sua instância atual, e um outro servidor qualquer, que pode ser de outro fabricante, não precisa necessariamente ser um SQL Server. Tá. Nesse caso, era um SQL Server que precisava se conectar a Oracle. Já não ia dar bom, né? Já ia dar ruim. Era um SQL Server que precisava fazer consulta rápida em Oracle, sei lá, um selectzinho, coisa besta. Enfim, vai lá o Marcelo, tenta configurar o Linked Server. Ah, não tem o provider. O provider é o driver, tá, pessoal? É o que faz a interface entre a comunicação das duas tecnologias, das duas pontas. Não tem a interface, não tem o driver para isso. Legal, vai lá o Marcelo e instala. Tenta instalar. Só que era um cluster SQL Server produtivo. Falei, cara, uma instalação de um driver nível client, não vai dar problema no SQL Server. Deu problema no SQL Server. Eu já fiz demonstração disso ao vivo, inclusive, dessa mesma exata situação que aconteceu comigo. Fiz uma demonstração exatamente igual era uma palestra que chamava DBA versus ITIL, alguma coisa assim. Mas eu fiz exatamente a mesma coisa no laboratório e realmente aconteceu. A instância no caso era clusterizada, então a gente conseguiu chavear ela, mas o chaveamento demorou um pouco. Mas com a instância não clusterizada, a instância entrou em uma situação que a gente chama de estouro de memória. Quando entrou em estouro de memória, ela parou de responder. Quando ela parou de responder, o ambiente do cliente parou. Quando o ambiente do cliente parou, o negócio dele parou. O cliente parou de ganhar dinheiro. Foi por pouco tempo, mas afetou alguma coisa. E eu tive que respondi um porquê disso ter acontecido, como evitar, etc e tal, seguir o processo, né? O processo existe, não é à toa, não é para deixar a nossa vida mais chata. O processo existe para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, enfim, vivendo e aprendendo, ok, aprendi com isso que você nunca deve misturar a SQL Server com Oracle. Brincadeira, você consegue fazer isso, mas faça isso numa janela, ou faça isso em algum momento seguro e com as pessoas que têm que estar cientes. Por mais simples que seja a instalação, porque eu pré-julguei que isso seria simples, e não foi, certo? Bom, o Technicase é simples. Um outro problema, ou uma outra situação que veio a acontecer foi na semana passada, onde por alguma razão, um availability group distribuído de um dos nossos clientes parou de funcionar. Aí a gente teve que refazer esse availability group. Só que a ideia era refazer esse availability group, esse distributed availability group, refazer sem que a base abrisse, certo? Porque eu não queria que a base destino, eu queria que a base destino ficasse na mesma situação de restoring para a sincronia poder continuar.
No fim das contas, o que aconteceu? Eu tive que tirar a base, deletei o Distributed Availability Group e deletei o Availability Group que estava atrelado a esse Distributed Availability Group. E o que aconteceu? Essa instância era um forwarder. O que aconteceu? Forwarder é replicador, né? No Distributed Availability Group. O que aconteceu? A base abriu. A base não saiu em restoring. Quando você tem réplicas secundárias e você saca o Availability Group, você desliga a base do Availability Group, você tira ela fica em restoring, que era um modo que eu queria. No fim das contas, o que aconteceu? A base saiu em modo open. Modo open já era. Iniciou transação lá dentro. Você não tem mais o que fazer. Você tem que ressincronizar. O problema de ressincronizar é que a gente tinha uma janela muito pequena para fazer isso. E a sincronização ia demorar muito. A gente está falando de uma base de 1.3 tera. É bastante coisa. E são lugares diferentes, são data centers diferentes. No fim das contas não aconteceu nada. Por quê? Nas duas situações, o que eu fiz? Né? O que tem em comum nas duas situações? Primeiro eu aprendi, né, que Distributed Availability Group não é desse jeito. Tem um porémzinho lá, que quando você saca a base, mesmo do secundário, só que esse secundário é um forwarder, essa base vai sair como open, tá? Então tem que tomar cuidado. Primeiro aprendizado, o aprendizado técnico. E você não deve sair instalando o cliente de Oracle direto na SQL Server sem avisar, tá? Esses são os primeiros aprendizados técnicos. E segundo, o que eu fiz que mitigou, digamos assim, o problema? Eu avisei os afetados. O mais rápido possível eu avisei. Cliente, cara, fiz uma cagada aqui, fiz uma orelhada aqui e estou recuperando, mas você está fora porque eu fiz uma besteira. É isso que acontece. E você tem que ter esse poder. Você tem que poder assumir a bronca do que você está fazendo. Você fez uma cagada, você fez um erro, errei. E se você está muito nervoso, me ajuda. Alguém me ajuda. Eu errei, alguém me ajuda, por favor. Ok? Nessa situação, na primeira situação, eu consegui a ajuda de um colega meu. A gente resolveu a situação em alguns minutos. E nessa segunda situação, como a sincronia ia demorar muito, mas eu já avisei o cliente de cara, a gente já começou a preparar tudo e tudo mais. No fim das contas ficou parado só 8 horas. Tranquilo, nada demais. Né? Teve um probleminha assim. Mas enfim, não teve nenhum tipo de perda financeira nessa segunda. Mas eu achei interessante a gente colocar aqui. E por que eu falo que isso é importante? Ou por que eu falo que errar é importante ou é um aprendizado bom? Tem um amigo meu que fala que... Amigo meu, Felipe Lima. Que fala que o erro é o cimento e o acerto, por exemplo, seria o tijolo, né? Então, assim, dentro da sua aprendizagem, da sua jornada de aprendizado, você precisa ter os dois, certo? Com esses dois erros que eu já cometi, eu com certeza, primeiro, não vou fazer eles de novo, não vou cometer eles de novo, e com certeza isso está muito marcado em mim, sempre. Isso está muito marcado na minha mente. Então, isso me melhora tecnicamente. E é isso, efetivamente, que as empresas querem e buscam. Ou é isso que qualquer um busca. Além do que, as empresas também querem e buscam alguém que seja íntegro, certo? E transparente. O que é isso? Você levantar a mão e falar que errou. Ou você pedir ajuda o mais rápido possível. Certo? Galera, é isso. O drop de hoje foi isso. Acho que ficou um pouquinho extenso. Mas valeu a pena. Beleza? Diz aí o que você achou. Se você já errou, se você não errou, vamos interagir. Linktree tá aí embaixo. Deixa o like ou deixa o dislike, tanto faz. Ok? É importante a gente ter uma certa interação. Comenta aí embaixo o que você já errou, ou o que você evitaria, o que você se arrependeu de ter errado. Vamos conversar. Beleza, galera? É isso. Abraços e ótimo calor para todo mundo. Fui.